Bom dia, vocês me ouvem? Bom dia, Rússia Fiu Fiu. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Obrigado, Matheus. Bom dia, Maria. Tudo bem? Vamos ver quem não está me ouvindo? Não? Isso, recarrega e volta. Voltou? Isso mesmo. Vamos lá. E agora? O pessoal está me ouvindo? O pessoal está lá no fundão da sala, e daí fica difícil para mim enxergar todo mundo. Isso, João, tá aí. Vamos ver mais. Preciso saber se vocês estão me ouvindo para eu dar continuidade. Sabe, sim. E aí, assim, eu já vou fazendo a chamada. Danilo, sim. Thalissa, sim. Daiane, sim. Vamos lá. Bianca, sim. Você sabe que às vezes acontece de alguém estar aí ligadinho, mas não tá. Só liga o aplicativo e não fica aí, né? Então, por isso que a gente precisa saber quem tá realmente. Gustavo Machado. Vamos ver. Nunca faria isso. Imagina, né? Imagina. É, você só está trabalhando à tarde, né, Gustavo? Por isso que de manhã você está focado nas aulas, né? É, eu sei disso, cara. Tô sabendo. Ele chega a tirar foto que ele está trabalhando para poder mostrar que ele está trabalhando. Vê se tem cabimento um negócio desse. O cara nunca faz nada na vida. Daí quando vai trabalhar tem que tirar foto. Que saudade de fazer isso com vocês. De ver a cara que vocês fazem quando a gente pega no pé, quando a gente tira sarrinho da cara. Tenho muita saudade disso. Júlia chegou agora. Muito bem, seja bem-vinda, Júlia. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tá acordado? Olha só! Viu como é que pode? Tá vendo? Bom, também se não tivesse acordado 11 horas, né? Por favor. Adnei, Cauã, saudade também de vocês. Cara, eu tenho muita saudade de ficar pegando no pé de vocês, tirando sarro, furda. Viu? Esse, por enquanto não te incomodei, né? Júlia, oi. Por enquanto eu não incomodei a furda esse bimestre. Então, assim, essa semana provavelmente a prof já vai colocar para vocês lá um trabalho na plataforma Mestre. Serão 2 trabalhos no bimestre, um deles no mês de agosto, outro no mês de setembro. Esse do mês de agosto, eu não sei qual dos dois vai ser, mas um deles vai ser sobre questões, né, para a gente treinar as questões de vestibular e questões de PSS para vocês. Então, a gente vai estar colocando lá para vocês também, né? Já para ir se familiarizando com a forma de escrita, com as pegadinhas que se colocam nos PSS e nos vestibulares, tá? Então, vou estar colocando em forma de trabalho para vocês. Um deles, ainda não sei se vai ser o de agosto ou se vai ser o de setembro, mas assim que eu coloque lá na plataforma Mestre, eu já mando um clipe para vocês, avisando trabalhos na plataforma do dia tal até o dia tal, certo? Né? Então,
a gente vai estar fazendo isso. Para quem gosta de começar a estudar, né? Que eu sei que tem alguns aqui que gostam, outros são obrigados, né? Mas para quem gosta de começar a estudar para o simulado, que já é daqui 15 dias, você cara, daqui 15 dias já tem o primeiro simulado de vocês. Então, assim, a gente percebe que o tempo está passando muito rápido, mesmo a gente estando em casa. E aí, para quem gosta de começar a estudar, já pode começar a estudar a apostila, página, o capítulo 19, que a gente vai ter essa aula ainda sobre o primeiro reinado, e mais a outra sobre o período regencial, mais duas sobre o período regencial, não me lembro aí. E aí é o capítulo 19 que cai no teu simulado agora, no teu primeiro simulado, certo? Então é isso que vai estar caindo para vocês no simulado. Não me lembro se toda ela, mas aí eu vou avisando vocês à medida que a gente vai trabalhando. Mas o primeiro reinado é certeza que cai no simulado. Então, para quem gosta de começar a estudar já. Eu gosto bastante de falar sobre Brasil, né? Tem gente que não gosta e eu gosto bastante de falar sobre Brasil. Se eu pudesse, eu dava aula sobre Brasil o ano inteiro, de tanto que eu gosto de falar sobre Brasil. Se você não está com a tua apostila aí, né, fica à vontade para ir buscar, para ficar mais fácil, enfim, para a gente estar aí conversando sobre, né? Mas se não tiver também não tem problema nenhum, tá ok? E aí a gente vai vendo. Eu vou puxar meu slide para cá, para eu poder enxergar, né? Afinal de contas, o DNA é bem grande, né? A data de nascimento já está bem antiga, então a gente precisa estar vendo. Deixa eu contar para vocês, né, a novidade. A professora já encaminhou todos os papéis para a aposentadoria. Então, aí agora depende só da burocracia do INSS para sair a minha aposentadoria. E como eu falei com o Thiago ontem, assim, se o Valdir me quiser, no bom sentido, eu continuo na integração, né? E se ele não me quiser, aí eu vou ficar em casa, daquelas velhinhas aposentadas, né, que eu não sei daí o que eu vou fazer na vida, de certo como eu gosto do agito de escola, o ano que vem, daí, se ele não me quiser como professor, eu vou vender sorvete na frente da escola, porque, né, já pensou? Não tem condições de eu ficar só em casa. Eu preciso estar no agito da escola. Tanto que essa semana eu fui gravar a aula lá, né, que eu gravo na segunda-feira, e aí eu fui gravar e eu estava conversando com as meninas lá. Falei, gente do céu, o prédio, a construção, a engenharia do prédio, de uma escola e de um hospital, eles são iguais, né? Então, são grandes prédios com vários corredores, com espaços individuais, tanto no hospital quanto numa escola. A diferença no prédio é de que a escola ela ferve de vida, ela ferve de energia, ela ferve. E o hospital não, né? E aí você entra naquele prédio enorme, aquele silêncio nos corredores, os corredores escuros, as salas escuras. Gente, dá uma agonia de ir para a escola e a gente está gravando, né, bem lá em cima, e aí, é horrível. Daí eu falei, gente, dá uma sensação muito ruim. Tá faltando o quê? Vocês. Tá faltando, sabe, mesmo que seja um médio, com aquele narizinho empinado que o médio tem, né? Por isso que eu gosto muito do médio, sabe, assim, das crianças, quando vão apresentar atividades, né? Ai, professora, é para o médio, eles têm medo de apresentar para o médio, mas é isso. A escola sem vocês, ele é um prédio, né? Então, vamos ver. Vamos ver, né, Chico? Não depende só de mim, depende de várias situações. Mas a gente vai ver. O importante é que a gente está aqui nesse momento. Então, eu quero agradecer, inclusive, né, aquela homenagem que foi colocada na escola, é bem gratificante, né, para todos, né? E assim,
inclusive para a direção que está se desdobrando para tentar resolver inúmeros problemas administrativos, enfim, né, que não se contenta a todos o tempo todo, né? É verdade. Cadê a Lana, né? Fica aí só aí, mas daqui a pouquinho eu já vou começar a chamada, eu quero ver. Vamos começar então. Primeiro reinado. Senão daqui a pouco o Matheus briga comigo, porque o Matheus é um daqueles alunos assim, vamos, professor, eu quero conteúdo, eu quero. Né, Matheus? Estou com uma saudade de você também. De todos, na verdade. Né? Eu sinto saudade de todos. Se for para eu ficar falando de um por um assim, oh meu Deus, a gente vai a aula inteira falando. Ai. O Brasil é nosso, gente. Né? Essa é uma frase que... Tô tranquila. O Brasil é nosso, você é tranquilo, tá, criatura? Você é uma das pessoas mais tranquilas que eu conheço no mundo, assim. Eu nunca vi. A sala tá fervilhando e ele tá ali, tranquilíssimo. Há uns... eu não quero falar muito de datas, mas há muito tempo atrás, né, a professora de vocês, ela se envolveu em um momento artístico e a gente escreveu uma adaptação de uma peça de teatro e alguns alunos, na época até eu era setor administrativo da educação, eu nem fazia parte da educação nesse sentido, eu era administrativo da educação, e a gente resolveu, foi escrevendo assim um texto, e alguns alunos transformaram esse texto em uma peça teatral. E era mais ou menos assim, início da década de 90, alguma coisa assim. E aí eles fizeram uma peça em que eles utilizavam esse termo, né? O Brasil é nosso, e a gente fica aqui no século XXI, o Brasil é nosso, até que ponto, né, nós temos o Brasil realmente, né? E aí a gente vai agora falar um pouquinho sobre as dificuldades. Concordo que está em constante variável, né? Porque, na verdade, eu acho que nós nunca fomos donos de nós mesmos, né? Mas, enfim. E aí, assim, a gente vai falar um pouquinho do pós-independência, né? Então, o Dom Pedro, na aula passada, a gente falou que ele falou, dia do fico, gritou. E aí, agora, a gente tem todos os conflitos que vêm com essa decisão, porque cada decisão ela vai ter uma consequência. E aí, a gente vem com esses conflitos da pós-decisão dele, né? Da pós-independência. Nós estávamos em formação. A gente tinha no Brasil portugueses que tinham vindo com a família real. Nós tínhamos uma elite portuguesa, uma elite colonial brasileira que que se fortaleceu aqui. Nós temos a classe média, a gente tem uma classe muito pobre, a gente tem escravos, né? A gente tem os indígenas. E aí, na aula passada, eu citei muito a novelinha do Novo Mundo, mas é para perceber que aquela novela trouxe, inclusive, para nós a questão indígena, né, que vivia com os brancos, e os brancos queriam invadir as terras indígenas. Veja, a gente está falando de 1800, a gente está falando de 2021, que querem invadir terras indígenas, tá? A gente está falando lá, né, então, desse conflito. E o Dom Pedro, ele vai governar só durante 9 anos, né? Ele vai fazer a independência, e aí depois da independência ele vai ficar pouco tempo aqui, ele dá em torno de 1822 até 1930, 31, então em torno de 9 anos que ele governa. E com isso, né, ele vai estar então organizando. E aí eu trouxe um pouquinho, um apanhado ali, quando ele fala assim, a América Portuguesa foi o único país e o Dom João VI ele organiza uma elite. O que eu quis dizer com isso? Que quando a América Espanhola ela se tornou independente, ela não se constituiu, a América Espanhola não se constituiu em um único país, né? A América Espanhola ela se dividiu por diversos países que se tornaram inclusive repúblicas, né? Aí, claro, você vai fazer uma análise por que ela vai se dividir em diversos países, porque a própria Constituição de América Espanhola, enquanto colônia, ela já era dividida em vice-reinos e capitanias, né? E aí, essa individualidade desses países na América Espanhola
fizeram com que na luta da independência eles se tornassem países republicanos, diferente da Constituição da América Portuguesa, porque a América Portuguesa ela se tornou uma colônia única, administrada por um governador geral, depois pelo Dom João VI, enfim, né? Mas ela vai se constituir. E aí, após a independência, apesar de nós termos várias classes sociais ou vários interesses dentro da América Espanhola, ela vai se constituir em um único país e monárquico ainda. Esse que é o interessante, né? Que a gente se torna independente, mas a gente mantém a política que existia enquanto colônia. Nós, inclusive, ainda temos uma dependência, né, da Europa por causa dessa monarquia e tudo mais. E essa elite, ela passa, né, que está agora nesse processo de pós-independência, ela era muito ligada à família real, ao Dom João VI, ao próprio imperador Dom Pedro I. Então, a gente tem essa elite privilegiada ainda aqui, né? E aí, quando se torna independente e tudo mais, vai ter que se ter, né? Os próprios liberais da época vão exigir do Dom Pedro uma constituição, então ele vai fazer essa assembleia constituinte para a Constituição. E aí eu coloquei ali para você, né, a divisão desses partidários nessa assembleia para a gente ter ideia de como que estava essa nação em formação ali, né, que são os primeiros os liberais federalistas, que eles queriam, qual que era a principal reivindicação dessas pessoas? Uma economia, né? Então eles lutavam por uma economia descentralizada, né? Desse poder do imperador Dom Pedro I, né? E que as províncias elas escolhessem então os seus comandantes, né? Eles não estavam ali brigando para ter uma república, não, eles até apoiavam a ideia da monarquia constitucional, em que o imperador tivesse poder, mas que os ministros das províncias tivessem também poder. Por isso que ela é federalista, né? Esse liberal federalista, né? Porque aí eles vêm dizendo assim que o império ele é sustentado pela economia das províncias, mas as províncias não têm poder político. Então, esse é o primeiro grupo que nós vamos encontrar dentro dessa nação em formação. Os outros são os absolutistas, né? Que a maioria é formada por portugueses, que queriam que o Brasil voltasse a ser colônia e que todo o poder tivesse centralizado na mão do imperador, né? Então é um outro grupo, se veja que com ideais diferentes daqueles liberais federalistas lá de cima, né? Então são grupos que têm ideologias diferentes nessa nação que está em formação dentro desse Brasil pós-independência. E os últimos conhecidos como os Bonifácios, né? Que eles queriam esse poder centralizado no imperador, né? Liderados pelo José Bonifácio, que até está na novela lá, e é bem legal que ele mostra bem isso, que o poder teria que ser centralizado no imperador, mas que ainda eles falavam numa liberdade para alguns. Mas esses alguns eram muito elite, tá? É uma liberdade política para alguns, tipo para eles, Bonifácios, né? Para alguns da elite, que era diferente daqueles liberais federalistas lá de cima. Os Bonifácios, por exemplo, nunca falaram de que as províncias tinham que ter uma liberdade, tanto que eles falam em poder centralizado. Né? São os grupos que a gente tem que vão formar essa Assembleia Constituinte a partir de agora. É isso que é bacana da gente ver, né? E aí a gente vai ter, então, nessa situação, esses ministros, né, que vão formar essa Assembleia Constituinte, com cada um brigando por uma coisa, né? E essa Assembleia dessa Constituição, conhecida como Constituição da Mandioca, em 1824, então a Assembleia Constituinte, a independência acontece em 1822, 1823, então, o imperador, ele chama essa Assembleia, e nessa Assembleia a gente vai ter várias pessoas concorrendo a essa Assembleia, e essas pessoas tinham que ter ali, ó, então, para votar para a Assembleia tinha que ter esses 150 alqueires, mas para ser candidato para a Assembleia tinha que ter em torno de 250 alqueires. Por isso, conhecida, então, como a Constituição da Mandioca,
por isso era uma Assembleia Constituinte formada pela elite do Brasil, né? E aí, mesmo pela elite, com ideias divergentes, né? Aí, quando você consegue distinguir o que cada um queria, você consegue entender que eles não conseguiam se entender de uma forma clara. E aí, o que o Dom Pedro vai tanto que tem algumas coisas que ele fala ali, e ele diz assim, tipo, se essa monarquia, se essa assembleia, se essa constituinte não me agradar, eu vou lá e não vou outorgar, não vou assinar, não vou aceitar ela e governo sozinho e pronto, né? E quando ele percebe, então, que existem esses conflitos, e entre esses conflitos existiam aqueles que queriam tirar o poder centralizador dele, ele vai fechar essa assembleia, né, então chamado Noite das Agonias, ele fecha essa assembleia, e o mais interessante é que ao fechar essa assembleia, ele mostra todo o poder autoritário que ele tem, todo o poder absolutista, né, que ele ainda tem dentro dele, apesar de que as pessoas achavam que não, porque ele tinha chamado a Assembleia Constituinte. E aí ele chama alguns dos seus, né, entre esses os Bonifácios, para fazerem a nova Assembleia, e essa nova Assembleia, para fazerem a nova Constituição, e essa nova Constituição, ela é outorgada, gente. O que é uma Constituição outorgada? No Brasil, a gente teve várias Constituições outorgadas. Constituição outorgada que vem de cima para baixo, que não tem uma participação efetiva, uma discussão efetiva. É uma lei que se decide e pronto, né? E na Constituição de 1824, que tem essa outorga do imperador, é a divisão dos poderes, que a gente conhece: legislativo, judiciário, executivo e o poder moderador, onde tudo estava na mão dele, né? Ele poderia interferir em qualquer um dos poderes, porque ele tinha o poder moderador. Então, ele era o poder executivo, mas também era o poder moderador. E aí tem algumas particularidades da Constituição de 1824, como o voto censitário, né, que é um voto em que a pessoa tinha que ter 100 mil réis, que é em torno, assim, trazendo para dinheiros atuais, tipo, em torno de uma renda de 5 mil reais, né, mais ou menos, por mês. As famílias não têm, né, em torno de 5 mil reais por mês para poderem votar. Então, se nós trouxéssemos essa Constituição para hoje em dia, ela também seria bem censitária. E homens maiores de 25 anos, mulheres não votavam, escravos não votavam, estrangeiros não votavam. Aqui ele não tem a questão do analfabetismo, né? Então, quem é analfabeto, mas tem dinheiro, pode votar, porque a maioria da população era analfabeta, então não podia colocar nada de ser alfabetizado, sabe? E aí, aqui não se fala nada de analfabetismo. Continuando, né, a gente vai ter ali agora a Confederação do Equador, que é um momento de resistência ao imperador, tá? E é bacana da gente estar lembrando disso, porque a gente teve em Pernambuco a Revolução Liberal de 1817, ou seja, o Dom João VI já tinha enfrentado em Pernambuco uma revolução. E lá em 1817 já se falava em república. E aí, quando o imperador Dom Pedro I ele toma a iniciativa de fechar a Assembleia, muitos daqueles liberais moderados, né, que faziam parte lá da Assembleia, eles eram de Pernambuco. E aí eles perceberam, então, né, que eles queriam essa política descentralizada, com economia para as províncias e tudo mais. Eles viram, então, que o imperador ele tinha tomado uma atitude muito autoritária. E aí ele se reúne, então, nessa Confederação do Equador, vai ser Pernambuco e outras regiões, para poder enfrentar, então, o imperador e dizer que aquela Constituição de 1824 ela não poderia ser válida, porque era uma Constituição extremamente autoritária, visto que não teve nenhuma discussão sobre isso. Né? Então, eles vão estar ali. E aí eu coloquei ali, então, que os liberais eles queriam essa política descentralizada, que eles eram federalistas, ou seja,
as províncias terem as suas liberdades, que eles eram constitucionalistas, que eles queriam sim uma constituição, né? E que nessa constituição os ministros deveriam ter um poder, mas que esse poder dos ministros deveria ser limitado, né? Visto que a maioria dos ministros eles eram a favor do imperador. Né? E aí eles vão tentar, o imperador ele vai tentar apaziguar isso, né? E daí eles vão escrever um manifesto, né? Nessa confederação do Equador, um documento, sei lá como é que você vai chamar, em que eles dizem, sabe, quando o imperador ele tenta apaziguar isso, eles percebem uma forma de fraqueza do imperador. E eles vão tentar, e vão escrever esse documento e vão dizer assim, a gente quer outra constituição, né? E até eles começam a falar numa questão meio que republicana, e eles vão, inclusive, decretar que né, ali essa independência de Pernambuco, vão eleger um presidente para a República de Pernambuco, enfim, e aí eles vão ter um dos líderes, né, que é o Frei Caneca, e outros vão ter as suas penas, né, determinadas. E é interessante a gente lembrar que o Frei Caneca, ele foi, a pena dele era de enforcamento. E as pessoas tinham medo de enforcar, porque enforcar padre não era um bom agouro, né? E aí dizem alguns historiadores que eles foram, então, como que fala? Com tiro, meu Deus do céu, executados, né, com tiros a bala ali e tal. Só que daí ainda diz que os freis, junto com o Frei Caneca, diziam assim, você tem que atirar bem aqui para eu não sofrer. E aí o soldado ficava ali mirando, morrendo de medo de errar, enfim. Né? Isso aí são histórias da história, né, para a gente ter. E aí a gente vai ter mais outro momento de conflito no momento do Primeiro Império, que é bem interessante, né, que vai ser a Guerra Cisplatina. E aí a gente vai ter que lembrar que o Dom João, quando ele chega ao Brasil em 1808 e ele transforma o Brasil em Reino Unido, do Brasil, Portugal e Algarves, ele vai anexar a região da Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Então, o Brasil ia até lá embaixo, né? E aquela região, ela era, então, fazia parte do Reino Unido depois do Dom João. Mas que a população daquela região, inclusive por ter uma cultura que não era portuguesa, eles tinham uma cultura espanhola, eles não aceitavam fazer parte disso. E aí, quando o Brasil se tornou independente, essa região, que era uma região estratégica, né, pela própria localização dela, tudo mais, ela era de interesse da Argentina, ela era de interesse da França, ela era de interesse de vários países que queriam aquela região. Quando isso aconteceu, né, a Argentina, que achava que aquela região deveria ser dela e não do Brasil, vão agora entrar em conflito. E a região ali da Cisplatina, ela vai tentar se tornar, ou ela vai lutar para se tornar independente do Brasil, visto que o Dom João tinha anexado, né? E aí eles vão, a Argentina vai auxiliar essa região, né? E eles vão então entrar em conflito contra o Brasil, em guerra contra o Brasil. Na verdade, o Brasil vai declarar guerra contra a Argentina. Por quê? Porque aquela região onde era o Uruguai, a região cisplatina, ela já era do Brasil. Então, quem estava tentando tomar do Brasil aquela região era a Argentina. Então, o Brasil declara guerra contra a Argentina. E aí, os paraguaios vêm auxiliar ali e tudo mais, né, nessa questão. E assim, vai ter vários conflitos, vai ser lá de 1825 até 1828, né, 3 anos de conflito, mas o Brasil, ele vai ter que se retirar, ele vai perder, né, essa região, inclusive porque França e Inglaterra vão intervir nessa guerra, nessa batalha, porque para a Inglaterra era interessante que surgisse um novo país na América Latina, que era o Uruguai, especialmente porque na Inglaterra tinha acontecido a Revolução Industrial e tudo mais, e a Inglaterra queria quanto mais países independentes tivesse, mais então a Inglaterra lucraria com isso.
E aí a gente vai ter, então, né, a retirada do exército imperial aqui dessa região, e essa região vai se tornar agora a República Oriental do Uruguai, né? É oriental? A República do Uruguai, que a gente vai ter. Eu acho que acabou os meus slides? Não, esqueci que tem daí. Voltando para o Brasil. Então, a gente tem os dois conflitos, né? Vamos voltar lá. A gente tem os dois conflitos. A gente tem o conflito da República da Confederação do Equador, que transforma o Equador em uma, ali essa confederação, né, Pernambuco especialmente, em uma república. O que eles reivindicam? Uma nova Constituição, porque a Constituição de 1824 era muito autoritária, e eles querem uma descentralização do poder. Tá, isso é um conflito que acontece no Primeiro Império. O Segundo Império vai enfrentar a Guerra Cisplatina, que é uma questão internacional daí, em que ele vai se envolver numa guerra contra a Argentina, porque a Argentina tem interesses na região cisplatina, e pela intervenção da Inglaterra, o exército imperial se retira e o Uruguai ele aparece agora como república, né, um país independente. Então não ficou nem para a Argentina, nem para o Paraguai e muito menos para o Brasil, e se tornou um outro país. Nessa balada toda, né, o imperador tem que lidar ainda com a dívida da independência. Porque quando o Brasil se tornou independente, né, e tiveram as guerras de independência, a Inglaterra tinha intervido, né, junto a Portugal, tinha feito a sua intervenção junto a Portugal, para que Portugal aceitasse, então, a independência do Brasil. E isso não foi de graça, né? O Brasil teve que, então, pagar uma indenização por essa intervenção, por esse momento de defesa que a Inglaterra fez. E aí a gente tinha as dívidas, e aí que eu coloquei lá na trilha. Então, por que a Inglaterra, então, se torna a nova metrópole do Brasil? Cara, o Brasil ele fez inúmeros tratados com a Inglaterra em que muito produto inglês entrou dentro do Brasil. Tem uma charge que fala assim, né, que eles estão carregando, daí tá, o que é que você está carregando? Daí outro fala assim, deve ser outro produto inglês, né? E aí eles, assim, produtos que, por exemplo, sei lá, um exemplo bem idiota, mas entrava até esqui, né, em inglês dentro do Brasil. Para que o Brasil vai querer esqui, né, se aqui não neva? Não interessa. O que interessa é que o Brasil tem que comprar os produtos da Inglaterra. Né? Então, essa dívida ela era muito grande e a Inglaterra se torna, então, a nossa nova metrópole. A gente se livra de Portugal, mas a gente tem essa dependência econômica da Inglaterra. Essas guerras que elas vão ser mal resolvidas, porque mesmo a Confederação do Equador ela tendo sido dominada pelo Império, a ideia de república ela era constante, né? Então, consequentemente, a gente vai ter sempre essa indisposição contra esse governo autoritário do imperador, porque ele usava muito o poder moderador, né? Então, ele acabava tendo isso. No âmbito externo, a gente vai ter uma Portugal sem imperador. Por quê? Porque o Dom João VI ele morre, né? E ao morrer, então, pela hereditariedade, era o Dom Pedro que tinha que assumir. E aí o Dom Pedro estava com esses conflitos aqui nesse novo império, e aí ele tinha que assumir lá também. O que ele faz? Ele vai mandar a filha dele, a Maria da Glória, que para assumir o trono dele lá, e aí ela não vai ser muito bem recebida. Ela vai com o Visconde de Barbacena, se não me engano, para lá, e ela não vai ser muito bem recebida, porque o irmão do imperador, o irmão mais novo, Dom Miguel, ele não aceita que a sobrinha assuma o trono, e ele quer o trono. E aí tem uma brincadeira, né, que diz assim, que você só conhece uma pessoa de verdade, né, no momento da partilha de bens, né? Só vai saber quem te ama e que é teu irmão realmente no momento da partilha de bens, né? E aí agora com a partilha de bens, que é o reino de Portugal, o Dom Pedro não podia assumir, o Dom Miguel não queria que a sobrinha dele assumisse, e foi lá, inclusive deu um golpe, ele se autocoroou imperador de Portugal e tudo mais. E aí o Dom Pedro ele teve que tipo assim, ele estava com problemas nesse novo reino,
Ele estava com problemas lá em Portugal e ele tinha que resolver isso. Aí tem uma história de uma viagem dele para Minas Gerais, em que ele viaja para Minas Gerais e assim, ele não era bem visto. O imperador, nem por todos, ele não era bem visto. Mas eu vou dizer para vocês assim, que já tinha uma imprensa no Brasil e que, sei lá, né, chutando, dos 50 jornais que existiam no Brasil, 48 falavam mal do imperador, né? E só 2 eram a favor. E aí o Dom Pedro viaja para Minas Gerais para tentar fazer com que ele tivesse mais apoio. E daí tem as fake news, que a gente não sabe, porque como é fake news, a gente não sabe. Algumas pessoas da imprensa diziam assim, que essa viagem foi mal sucedida, de que as pessoas esticavam panos pretos nas janelas para mostrar que eles estavam insatisfeitos com o imperador, e a outra versão, a outra parte da imprensa dizia que foi tudo bem, que ele conseguiu apoio e tudo mais. Então, não se sabe qual que é a certa. O que se sabe? Né, de que ele teve essa viagem para Minas Gerais e que quando ele retorna de Minas Gerais, ele vai ser recebido, né, então, no Rio de Janeiro, pelos seus apoiadores, que fazem uma festa para ele e tudo mais, né, sobre isso. E os que são contra ele acabam não gostando dessa festa, inclusive porque falam assim que eles que o imperador dava muita esmola, né, nas suas viagens e tudo mais. E aí a discussão era assim, mas se o Brasil está tão endividado, como é que ele gasta tanto? Como é que ele tem tantas amantes? Essas coisas que falam, né, da vida pessoal da pessoa para fazer com que os outros não aceitem ele politicamente também. Resumindo, como tudo é uma questão de lados opostos, a gente não tem como tomar um rumo, certo? Assim, eu não posso dizer assim que ele era bom nem que ele era ruim, porque a gente tem muito os dois lados da história. O que a gente pode falar? De que ele percebeu, então, né, de que quando ele voltou lá de Minas Gerais e ele não estava sendo muito bem recebido por um grande grupo que era contrário a ele, e que o grupo que era a favor dele entraram nesse conflito chamado Noite das Garrafadas. Tanto que não é uma noite só, foram várias noites que aconteceram esses conflitos entre os partidários e os não partidários do Dom Pedro e tal. E ele com esse problema aqui, com aquele problema lá em Portugal e tal, e supostamente ele pensou e ele escreveu um documento dizendo que como ele estava bem mentalmente, que ele estava são mentalmente e tudo mais, mas que ele precisava abdicar, que ele estava deixando aqui o Pedro de Alcântara, né, como herdeiro do trono do Brasil, e que ele ia então para Portugal. E aí foi essa a situação que fez com que ele abdicasse. Então, foi só o problema do Brasil? Não, né? Foi também o problema de Portugal. E aí ele abdica e a gente começa um período que vai ser o período regencial, que vai ser na nossa próxima aula, que vai estar falando desse momento do governo do Pedro de Alcântara antes dele ser imperador, né? Então, Pedro de Alcântara ele é o futuro imperador do Brasil, tá? E aí a gente falou um pouquinho do primeiro reinado. Ele é bem gostosinho, ele é bem facinho, né? O que eu quero que você não esqueça que eu puxei a tua atenção lá na trilha dessa semana. A questão da Constituição da Mandioca, né, que ela era censitária, que ela foi autoritária. As duas noites, tanto a Noite da Agonia quanto as Noites das Garrafadas, são interessantes, né? Porque a Noite da Agonia mostra o autoritarismo do Dom Pedro, a Noite das Garrafadas mostra o conflito existente entre os grupos partidários aqui, que você não pode esquecer que cada grupo partidário cria uma coisa, um movimento descentralizador, um movimento centralizador, né, e os bonifácios, que isso é importantíssimo porque eles vão dar origem a outros grupos que vão fazer várias revoltas no período regencial. Nosso período regencial, que é o assunto das nossas próximas aulas, o período regencial, gente, foi assim, o período onde mais revoltas aconteceram no nosso momento histórico. A gente teve revoltas na colônia, revoltas nativistas, depois a gente teve as revoltas emancipacionistas, teve revolta
no governo do Dom João, com a Revolução de Pernambuco, do Genipapo, sim. Teve revoltas no primeiro reinado? Sim. Mas dentro do período regencial foi o momento que mais tivemos revoltas, né? Tanto que a gente não sei se vamos conseguir falar de todas as revoltas durante o período regencial em uma aula só, né? Vamos ver o que na sequência como que a gente vai falando. Nós temos alguns minutos, na verdade, nós temos ainda 10 minutos de aula, e eu gostaria que vocês agora falassem comigo sobre o assunto, sobre as trilhas, quais dificuldades, tá tudo certo, não tá, o que quer que retome, o que ficou difícil, porque eu pedi para vocês sempre estarem com a apostila de vocês, né? E aí é isso que eu quero conversas agora. Lembre que os microfones estão abertos, caso prefira falar, a gente também não tem problema nenhum. Que a gravação fica um barato, vocês ficam escrevendo, e daí eu fico aqui esperando vocês escreverem, e daí, tipo assim, como se eu estivesse falando sozinho. Precisa enviar as atividades das trilhas? Olha, as atividades das trilhas é bacana vocês enviarem para que eu veja se vocês estão tendo dificuldades. Mas ela não é obrigatório enviar. Por quê? Porque este bimestre nós não vamos avaliar, eu não vou avaliar pela Iônica, eu vou ter 2 trabalhos na mestre para avaliar, né? Então, eu concordo, Bruno, que até hoje a figura do Dom Pedro ela ficou meio embaçada, assim, que a gente não sabe exatamente, a gente sabe que ele era um bom vivant, a gente sabe, né, de algumas situações da vida particular dele, mas a questão política, porque para nós não interessa a vida particular, né, da pessoa, interessa a vida política dele. E aí eu fico me perguntando assim, ele foi ruim, ele foi bom, ele foi autoritário, porque alguém que se dispõe a ter uma constituição dentro de uma monarquia, não me parece muito autoritário. Aí, quando ele toma a iniciativa de fechar a Assembleia, ele me mostra autoritário. Então, eu também fico nessa, tentando encontrar o Dom Pedro, né, para mim, né, porque é uma tentativa para mim. Eu quero saber, a minha opinião com ele é a qual? Eu ainda não consegui ter uma opinião clara sobre ele. Mas é interessante esse comentário. Que mais, gente? Mateuzinho. Mateuzinho Grandinho comentando. Vamos lá. Eu tenho que avisar, né? Porque senão daí fica em silêncio a aula aqui na hora da gravação. Dá a impressão que eu estou enrolando. E daí vocês estão escrevendo em vez de vocês falarem. Porque ele fica mostrando na gravação só eu aqui. Falando igual uma doida sozinha. Por isso que eu já deixo os microfones abertos para vocês. Se depois da independência fosse proclamada a República, daria muita diferença atualmente? Será? Não sei, né? Porque é o campo das hipóteses, né? Eu gosto desse campo das hipóteses, mas nós teríamos um grupo, né? Então nós não teríamos a monarquia, a gente não teria o período regencial, portanto a gente não teria nem as revoltas regenciais, nem a ideia do Sul é meu país, a gente não teria a questão do café no Brasil, talvez a gente não teria a República, ou talvez a República do Café teria acontecido muito antes, né? E, enfim, pode ser que a gente tivesse em um outro momento político já, né? Porque a gente está testando a República ainda, né? Na verdade. Mas é difícil da gente pensar só no campo das hipóteses. Porque se veja, né, se a gente fizer uma análise,
os nossos países ao redor aqui, eles se tornaram república logo após a independência. E a diferença política entre a maturidade política, não é nem economia nem nada. Eu digo assim, a maturidade política que os nossos países vizinhos aqui da América Latina têm e a maturidade política que o Brasil tem com relação a direito e tudo mais é quase igual, né? Então, assim, não sei qual seria tanta diferença. Eles também não se destacaram muito economicamente. Difícil, né, a gente pensar. Que mais, gente? Nós temos ainda alguns minutos. Quando vocês vão pensando, eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Eu quero que vocês ali, como uma tarefa, né, como uma forma de reforço desta aula, eu gostaria que vocês resolvessem a página 18 da apostila depois, a 18 e a 19. Ele vai estar falando sobre a Constituição, ele vai estar falando sobre a Constituição atual do Brasil, para a gente dar uma pesquisada sobre eles. Estão falando ali sobre a independência e quando ele foi embora, o que é, né, tipo assim, o pré-independência e o pós período regencial, ou pré-período regencial, pós-independência, quais são as características de cada momento histórico, é legal da gente fazer isso, porque ele fala ali da Constituição de 1824, que ele vai estar fechando a Assembleia, daí é você lembrar dos grupos políticos. Na página 19, ele fala dessa viagem a Minas Gerais que eu comentei com vocês, fala dos grupos, que cada grupo político queria. Então, assim, como forma de fixação mesmo dessa aula, não é obrigatório, não precisa mudar, cada um sabe de si nesse momento, né? A gente está trabalhando de uma forma remota, então não posso pegar e dizer assim, ir lá dar visto na apostila, ver se você fez ou se você não fez. Então, página 18 e 19 é para fixação desta aula, tá bom? Semana que vem a gente vai continuar na apostila 19. É a apostila 19? É. Isso, na apostila 19, porque a gente vai estar trabalhando do período regencial. Talvez a gente termine na aula que vem a apostila 19 e para outra a gente já entre na 20, mas a princípio, né, a gente vai estar falando um pouquinho aí do período regencial na aula que vem, tá? Então fica com a apostila 19 na tua mão, vai fazendo, né, enquanto eu vou falando, eu falei da Constituição de 1824, tá aqui, marca lá. A professora falou do poder moderador, tá aqui. A professora falou da palavra república lá na Confederação, tá aqui. Vai grifando na tua apostila, que vai ficando mais fácil, inclusive, para você estudar, certo? Tá tudo bem? Se sim, já dá para dar tchau. Se não, pode perguntar o que você quiser. Ainda tem 2 minutinhos para a gente estar aqui. Vamos ver o que estão vendo ali. Tá tranquilo? Então tá tranquilo. Qualquer dúvida, procura a professora. Estou sempre à disposição quando vocês precisarem de mim, né? Às vezes eu não consigo responder naquele momento exato, né? Mas se precisarem, estão aqui. Suzy, ok. Então tá Suzy, né?